Quais são as funções de um gerente de projeto? Qual a melhor metodologia? Como se comunicar em projetos? O bate-papo foi com Michele Fonseca e falamos sobre as experiências de ser uma gerente de projetos. Fique nesse vídeo. Bom, pessoal, o bate-papo de hoje com Michele Fonseca. Nós vamos falar um pouco de gerenciamento de projetos, nós vamos falar de inovação, enfim. Nós vamos trocar em alguns temas aí que são bastante relevantes, principalmente para quem está interessado em seguir nessa carreira e saber um pouco mais. Então, Michele, obrigado aí pelo seu tempo, obrigado aí por esse café com inovação. Antes de a gente começar de fato, se apresenta para as pessoas, quem é você, um pouquinho da sua história e obrigado mais uma vez. Obrigada pelo convite, Felipe. Para mim também está sendo uma honra participar desse momento. Acho que o Café com Inovação está cada vez crescendo mais aí, e eu vejo cada vez mais pessoas comentando que estão acompanhando sim aí todos os vídeos. Bom, eu sou então que bom, né? Eu sou a Michele, eu sou de formação, eu sou administradora, tenho uma especialização aí na área de inovação, design estratégico, também na parte de inteligência de mercado, e profissionalmente eu já atuei mais de 10 anos na área da saúde, muito na parte de planejamento estratégico, processos, projetos, a parte de qualidade também. E eu trabalhei agora, nos últimos 4 anos, no governo do estado. Então, trabalhei bastante em diferentes áreas. Acho que aqui foi a minha experiência mais desafiadora, onde eu estava muitas vezes fazendo reuniões de trabalho com a Secretaria da Saúde, por exemplo, e depois eu já estava logo na sequência fazendo uma reunião com a Secretaria da Agricultura, discutindo temas completamente diferentes, assim. Então, acho que foi bem desafiador. Fora isso, eu trabalho nesse momento, então, numa operadora de saúde aqui em Porto Alegre, e aí também faço todo o acompanhamento dos projetos corporativos, então faço todo, desde a concepção do projeto, a ideação do projeto, até o acompanhamento depois, como escritório de projetos. E além disso, também eu leciono, então, sou professora em cursos de pós-graduação em gestão de projetos, onde eu falo um pouquinho de criatividade, de inovação, de design thinking, entre outros temas. Poxa, é bem legal que não tem como falar de só projeto, né? Hoje em dia o Sim. projeto, inovação, o negócio aí tá muito junto, principalmente quando você falou aí sobre inovação, design thinking e tal, criatividade. Assim, não tem como mais descolar essas coisas de projeto, porque é Não. da onde vêm as ideias, né? A gente faz o projeto para alguma coisa, então tá bem conectado no final das contas, né? Super. E aí eu já vou te dar a primeira dica aqui, que é esse livro, que é o De Opa, Onde Vêm as Boas Ideias. Ele é legal. muito legal. Depois eu vou passar a dica certinho para vocês, mas assim, ele é um livro que fala exatamente deste ponto. Quando a gente acha que tem, eu tenho uma ideia, sozinho ele não é uma ideia. Acaba sendo um insight que a gente está tendo. E aí, a partir disso, quando eu comento com alguém, por exemplo, eu começo a falar contigo, daqui a pouco a gente fala com uma segunda pessoa, daqui a pouco a gente vai atrás de algum tema, a gente vai pesquisar, a gente vai analisar o contexto. Aí sim isso vai se tornar uma ideia. Que legal, meu. Ó, já a primeira dica aqui, vocês sabem aí que Já é o quem está primeiro assistindo o spoiler. vídeo sempre eu coloco no primeiro comentário não só as redes sociais, mas também as eventuais dicas de artigo, livro, enfim. Então eu vou deixar lá no primeiro comentário. Mas bom, Michele, seguinte, fiquei sabendo por aí que você trabalhou na parte de saúde, trabalhou com governo, trabalhou ligado à tecnologia. E uma das Uhum. perguntas que sempre aparece é: poxa, mas para eu trabalhar com projetos, eu preciso ser especialista em alguma coisa? E talvez aí, né, o seu background mostre um pouco mais de abertura para novos temas. Na sua opinião, aí, o que um bom gerente de projeto ele precisa ter, né? Ser muito especialista, ser mais generalista? Você que trabalhou com projetos de diferentes categorias, né? O que você acha? Eu acho que tem que ser muito mais generalista. Porque o que que acontece? Isso a gente já aprende lá quando a gente faz a formação em projetos, né? Esqueci de comentar que eu tenho também essa formação em PMP. Mas a gente aprende que precisa ser generalista, e eu vejo isso muito na prática. Porque quando a gente está liderando uma equipe dentro de um projeto, a gente sabe que a gente tem as pessoas que são os especialistas, e a gente precisa dessas pessoas para executarem as entregas dos projetos.
Então, é importante que a gente consiga identificar isso e consiga saber que, assim, bom, qual é o meu papel como gerente de projetos? É coordenar esse time. Então, eu tenho que fazer que a engrenagem ande. Então, o meu papel pode ser muito mais generalista. Eu não preciso ser tão especialista naquele tema, porque eu preciso saber do todo. Eu tenho que ter a visão sistêmica, eu tenho que conseguir fazer a comunicação de maneira muito clara, eu preciso fazer com que as pessoas se comuniquem, né? Eu defendo muito essa parte, assim, que muitas vezes a gente vai olhar, tem uma iniciativa que está sendo conduzida por uma equipe e tem outra equipe que está fazendo algo muito semelhante, e elas não conversaram. Então, isso é extremamente importante. E quando a gente tem essa visão mais ampla, que a gente acaba conhecendo um pouco mais, né? Então, eu trabalhei muitos anos na saúde, eu fui para o ramo de tecnologia, depois eu fui para o governo do estado, como eu comentei com vocês, que eu falei, assim, com diferentes pessoas de diferentes secretarias, de diferentes segmentos, coisas que eu não conhecia, e eu precisava pesquisar sobre isso antes para poder ter uma discussão, assim, mais produtiva, mas isso foi importante, porque hoje eu consigo fazer esse link. Quando a gente está tocando um projeto, mesmo que seja num outro segmento, tu sabe exatamente aquela experiência profissional que tu vai levar para a tua vida. Então, tu acaba fazendo esses links, tu acaba fazendo esses ganchos, e aí tu teve uma visão mais ampla. O próprio design thinking, né? A gente estava falando, eu vou fazer a ideação do meu projeto, por onde que eu começo? Usa um design thinking, aplica ele, faz ele nas suas etapas, assim, para poder identificar qual é o principal propósito, qual é a entrega, por onde que a gente começa, quem são as pessoas envolvidas, quem é o meu usuário, para quem que eu vou fazer essa entrega, para eu pensar exatamente na jornada do meu usuário. Então, respondendo a tua pergunta, eu defendo muito o generalista. Não, é legal essa sua visão, né? Que é o que, claro, né? A gente comenta e tal, mas mesmo assim é frequente, né? A gente encontrar pessoas falando, não, mas poxa, como é que tal pessoa vai tocar um projeto se não fez lá uma faculdade específica, alguma coisa do Uhum. tipo? Mas, poxa, a gente tem projeto de tudo quanto é tipo, né? Hoje eu acho que é assim, como é que vai tocar um projeto, sei lá, de inteligência artificial na saúde? Pô, eu vou ter que fazer medicina, estudar ciência de dados, cara, eu vou ter 10 Não. anos para poder tocar um projeto. Então, a sua percepção aí que, na verdade, muito mais o tocar dos processos e pessoas como um todo, né? Eu costumo dizer que projetos são feitos de pessoas para pessoas. Então, acho que muito Sim. mais do que você ter ali a parte de conhecimento mais técnico, você tem que saber unir, né? Foi exatamente a sua mesma visão, né? Com certeza. E aí eu acrescentaria ainda a questão dos dados. A gente tem muita informação e a gente às vezes não sabe como utilizar as informações. E principalmente quando a gente fala de um gestor, não só um gestor de projeto, mas um gestor de equipe, o quanto que se consegue fazer essa mineração de dados, consegue fazer, o que que eu quero da informação. Eu consigo trazer com clareza o que que eu quero dessa informação, o que que eu busco. Daqui a pouco eu tenho várias informações, mas eu não consigo tomar uma decisão em cima disso. É, Então, isso vem mais uma vez reforçar a visão generalista. Se eu conhecer o todo, eu consigo saber o propósito, e daí, a partir disso, eu consigo ser muito mais assertivo. sim, poxa, bem legal. E aí até que eu vi uma opinião sua que às vezes eu escuto, né? Do tipo, Uhum. pô, beleza, tem 200 coisas por aí, a gente aprende design thinking, é método Scrum, é um método tradicional e tal. Mas assim, eu quero aprender o método que funciona, né? E aí a pergunta é, né, na sua opinião, mediante o que você viu, você passou por Sim. saúde, você passou pelo projetos relacionados ao governo e tal. Uhum. Existe aí uma melhor ferramenta ou uma melhor metodologia? Não. Existe o que for melhor para o teu projeto. Então, eu acho que é importante, assim, a gente brinca que tem sempre uma caixa de ferramentas, o próprio PMBOK está aí, vários outros livros que a gente tem, vários outros autores nos trazem muitas referências. Eu tenho que olhar para o meu projeto e ver o que que eu preciso. Obviamente que minimamente algumas coisas eu vou ter. Então, um cronograma eu vou ter, os entregáveis. Ah, eu não quero um cronograma detalhado, ok, mas minimamente eu tenho que saber o que eu vou entregar.
Minimamente eu tenho que ter clareza disso. Agora, a forma como eu vou fazer é a forma que for melhor para minha empresa, para o meu projeto e para minha equipe. Não adianta a gente querer fazer algumas coisas, eu vou implantar uma ferramenta assim e todo mundo vai utilizar. Não, talvez as pessoas não utilizem. Talvez seja mais uma burocracia, talvez seja mais uma coisa. E aí depois também eu vou passar para vocês uma outra dica de livro, que esse eu não estou com ele aqui no momento, que ele fala muito sobre a questão do gerenciamento de projetos fora da caixa. Ou seja, o que eu consigo, o que realmente é relevante, o que eu posso trazer para o meu projeto. E aí eu posso aplicar diferentes formas, diferentes metodologias, diferentes maneiras. Se eu quiser fazer no meu papel de pão, eu posso fazer. Claro, vai me dar muito mais trabalho, mas assim, não tem problema. Se eu estiver no meio de uma reunião e eu não tiver nada e eu preciso registrar aquilo, eu faço como eu tiver com as ferramentas que estiverem à mão. No final das contas, né, assim, a ferramenta, qual é a melhor ferramenta? Aquela que funciona para você, que funciona para a equipe, Exato. né? Eu até costumo dizer que, poxa, as pessoas falam diversos nomes de ferramentas por aí e tal. Sim. Assim, às vezes você passa muito tempo buscando a ferramenta mágica e as pessoas não atualizam, não tem a cultura. Daí, cara, faz um papel de pão mesmo, né? Porque assim, se precisa se ajudar, tudo bem, né? Não precisa buscar a ferramenta, né? É que as pessoas precisam ver valor naquilo, e não adianta a gente pensar em burocratizar o processo. Se é uma coisa que eu vou preencher, isso não vai me agregar, e depois eu não vou ter rastreabilidade, ou vai ser mais um papel que eu vou preencher, eu não preciso ter. Em compensação, agora, trabalhar a comunicação, fazer reuniões com as equipes, garantir que todos estejam muito bem informados, daqui a pouco criar um mecanismo, seja uma news, seja um e-mail, seja um folder, o que seja, reuniões periódicas que eu possa passar, fóruns de compartilhamento de boas práticas, ou seja, eu estou fazendo outras práticas de mercado para eu garantir a comunicação no meu projeto. É. E isso é extremamente importante. E aí, até legal você comentar disso, eu queria ouvir um pouco da tua opinião. Recentemente, lá no meu LinkedIn, eu coloquei uma pesquisa de qual é a sua maior dificuldade em gestão de projetos. Aí, Uhum, o LinkedIn, ele suporta 4 opções, né? Eu queria pôr muito mais. Aí eu coloquei que era custos, cronograma, comunicação e se tivesse alguma outra que a pessoa poderia escrever. Aliás, desculpa, eu coloquei sim, entendimento da demanda e escopo, cronograma e comunicação e qualquer outra. sim. E comunicação é impressionante, assim, ganha disparado, né? E é engraçado Super. porque as ferramentas em geral, as boas práticas de comunicação, a gente sabe, todo mundo pratica, assim, tá no mercado, mas na prática ninguém Sim, faz, né? Que é feedback, comunicação, às vezes um quadro Kanban, você mesmo comentou sobre reuniões periódicas, sim, parece que não anda, né? Não sei qual que é a sua visão sobre comunicação, hein? super. Eu defendo muito a questão da comunicação, e aí, assim, ó, não existe a forma, não existe apenas uma forma de fazer a comunicação, existem várias e depende do meu público. Por isso, até que o ideal é a gente mapear quem são os stakeholders, né, dentro do nosso projeto para a gente fazer isso. Por exemplo, o que que a gente faz lá muito, né, dentro dos projetos? A ferramenta que tu nos perguntou que a gente utiliza é Excel e PowerPoint. É isso que a gente utiliza. E a gente gerencia os projetos. E a gente não tem um software. A Uhum. gente tem para algumas coisas, a parte financeira está sendo implementado agora, um outro software, mas o que que acontece? Eu preciso minimamente reunir as informações. Então, eu posso usar um Excel para fazer meu cronograma, e eu vou conseguir minimamente ter a visão. Eu posso construir um quadro Kanban para eu acompanhar os meus entregáveis, para eu conduzir as minhas reuniões com as equipes. Eu posso ter um modelo de One Page Report para, em uma página, trazer o status report do meu projeto. Eu não preciso ter um status mega detalhado. E aí, outra boa prática que a gente faz, reuniões periódicas, inclusive com a diretoria, porque daí a gente pode transmitir essa informação, a gente dá visibilidade a todo o portfólio de projetos, a gente dá visibilidade para as equipes e para os gerentes de projeto poderem apresentar. Então, isso que é importante. A gente pode fazer de diferentes formas essa comunicação, mas o importante é que a gente garanta a comunicação. Então, cada vez mais a gente vai aprimorando, por exemplo, agora a gente tem uma área nova que vai ser responsável por acompanhar o orçamento dos projetos. Então, essa área tem que conhecer de todos os projetos. A gente tem que garantir, mas é papel do GP.
Ok, mas o meu papel como escritório de projetos é garantir que o GP esteja em contato com ele, para garantir que a comunicação aconteça. Sim, Então, sim, acho que isso é o grande importante, assim, tu ter um elo que consiga fazer essa conexão. E aí, pensando no chapéu do gerente de projetos, é garantir que isso aconteça. É difícil? É difícil. É complicado? Não digo complicado, mas é trabalhoso. Comunicação é uma coisa que requer tempo. E tu vai fazer a comunicação de uma forma para um público, que vai ser aquele público que não vai ler as informações que tu vai passar. Tu vai mandar e-mail, ele não vai ler. Daqui a pouco tu vai mandar mensagem e não vai te responder. Mas se tu pegar um café ali numa troca, num corredor, e falar alguma coisa, a informação vai chegar. E tá tudo bem. é saber o estilo de comunicação que O melhor se estilo. adapta à pessoa, né? Não existe uma Exato. única maneira, né? Não. Entender um pouco como a pessoa. É como nós mesmos, né? Tem gente que é mais visual, tem gente que precisa, sei lá, fazer, tem gente que acaba escutando, acho que Sim. acaba variando um pouco, né? Bem Mas é legal. importante o gerente de projeto saber identificar isso e saber ter diferentes formas. E não vai ter uma única maneira de fazer para todos. Isso é certo. Pelo menos pela minha experiência, não Não, vai claro. acontecer isso. Não, legal. E um outro tema que é legal aqui, que queria ouvir um pouco de você, é como você falou, da parte acadêmica, a parte, né, Uhum. profissional, relacionado à inovação, né? Quão importante é a inovação em projetos no dia de hoje? E se você tem algum case, alguma história aí para poder compartilhar um pouco com as pessoas relacionado a isso. Assim, eu acho que é extremamente importante, até porque se a gente não se adaptar, a gente acaba perdendo o mercado. Isso a gente viu muito durante a pandemia, então tiveram várias empresas que conseguiram prosperar, então conseguiram aumentar muito mais o seu mercado e outras que acabaram fechando, porque não tiveram esse timing, né? Não conseguiram se ajustar em tempo, assim, em tempo hábil dentro do processo. Então, a inovação ela é importante, mas não só no sentido da gente pensar assim, ah, inovação é algo difícil, é algo caro, é algo trabalhoso, mas será que eu não posso pensar na jornada do meu cliente? Será que eu não posso, de repente, ter uma equipe dedicada avaliando esse passo a passo? Daqui a pouco eu vou mandar um SMS. Vai ser apenas uma mensagem, seja SMS, seja pelo WhatsApp, avisando o meu cliente sobre um determinado ponto. Eu posso mandar um lembrete para ele sobre algum exame que ele vai fazer, pensando na área da saúde. Eu posso avisar ele que ó, já está na época dele fazer a revisão que ele não fez. Isso ocorre muito com as seguradoras, né? Seguro de carro, a gente pode mandar uma mensagem, a gente pode ter toda uma delicadeza de após o atendimento, ver como foi o seu atendimento, saber essas informações, coletar essas informações. Então, tudo isso a gente pode achar que não está fazendo inovação, mas sim, estamos fazendo inovação, porque a gente está fazendo um refinamento, a gente está melhorando. E claro, quando a gente consegue ter o apoio da alta gestão da empresa, a gente consegue ter, inclusive, um suporte financeiro para isso, a gente consegue ser um pouco mais arrojado. Mas, por exemplo, eu tenho um case já que tu me perguntou, né? Lá no governo do estado, a gente, pelo terceiro ano consecutivo agora, o governo do estado foi escolhido o estado mais inovador. Então, ele está no ranking de serviços digitais em primeiro lugar pelo terceiro ano consecutivo. E isso é reflexo de muito trabalho, mas o que que foi esse trabalho? Identificar que nós tínhamos diferentes canais de atendimento ao cidadão, ou seja, estou pensando na jornada do atendimento. E aí, a partir disso, unificar, fazer um portal integrado, né, onde as pessoas podem acessar os serviços do Estado, semelhante a uma página de pesquisa, com um buscador ali, e já ser direcionada para o caminho, com uma página com orientações, dizendo o que que ela precisa fazer, onde ela precisa se dirigir, se o serviço já pode ser feito totalmente de forma online ou não. A gente sabe que a gente tem serviços que podem sim, e outros que a gente ainda tem uma exigência, e aí não é uma questão de dizer que não se quer fazer digital. Às vezes, realmente, precisa ir pessoalmente, né, presencialmente em algum local, precisa fazer alguma autenticação, que é necessário ter essa etapa. Mas quais etapas que eu posso fazer desse serviço de forma digital? Já estou melhorando a experiência do meu cliente. Fora isso, o que que eu posso fazer? Ah, eu posso ver a satisfação.
em relação ao uso da ferramenta. Será que a informação está disposta de uma maneira adequada? Será que eu tenho que mudar alguma coisa? Ou eu tenho que. Daqui a pouco são pequenos detalhes que a gente vai fazendo e tudo isso vai melhorando a experiência. Então, a gente melhora a satisfação, melhora essa questão de oferta de serviços digitais à população, e isso foi algo extremamente assim, pensando, nossa, em governo do Estado. A primeira, o que vem à mente, assim, quando a gente fala muitas vezes é que, é burocrático, é difícil, é um trabalho muito repetitivo, é um trabalho que a gente ainda precisa se deslocar presencialmente, só que não, a gente tem, além disso, a gente tem unidades físicas que a gente remodelou, que daí também eu estava à frente desse projeto, que se chama Tudo Fácil, que são unidades de atendimento justamente para oferecer aqueles serviços que precisam ser presencialmente e, além disso, oferecer os serviços digitais. E o melhor, que daí entra também nesse case, ter pessoas capacitadas auxiliando a utilização do serviço digital. Ou seja, eu tenho computadores com um profissional capacitado que vai sentar do lado da pessoa e vai ensinar a fazer. Ou seja, estou promovendo a inclusão digital nesse momento, que é outra coisa que estou fazendo. A partir daqui, essa pessoa pode fazer, daqui a pouco, esse serviço, essa solicitação da sua casa, pode fazer, e ela pode, inclusive, recomendar a outras pessoas que também façam dessa maneira. Então, o Estado acaba sendo muito mais servidor. Ele age muito mais, assim, com o foco no cidadão, que é Poxa, o foco no usuário final do serviço, né? não, é bem legal essa parte que você comentou, né? Bom, primeiro o case eu acho que é fenomenal, acho que é um exemplo até, né? Sim, Para outros estados, enfim, é um case legal. E uma coisa bem legal aí é relacionado a não é só o projeto, né? Mas é a integração de tecnologia, escutar o cliente, inclusão digital. Poxa, tem vários outros aspectos que vão ali, vamos dizer, colados ao projeto, né? Não é só começo, meio e fim, plantei o negócio, beleza, usa aí e pronto. Não. Na verdade, tem ali todo um entendimento, tem ali toda a participação, vamos dizer assim, das pessoas, até para melhoria contínua, né? Provavelmente do projeto de vocês. sabe que nessa linha do que tu falou, o que que eu defendo, assim, que eu acho que é extremamente importante? A gente pensar na tecnologia, acho que sim, as empresas, elas precisam pensar em tecnologia, mas elas precisam avaliar a jornada do cliente ponta a ponta, conhecer todo o processo, cada etapa do processo e saber, assim, bom, aqui eu posso fazer algum incremento, alguma melhoria, eu posso melhorar a experiência dele. E aí, a partir disso, sim, tem as pessoas, porque as pessoas, que nem tu falou, né? Projetos são feitos por pessoas e para pessoas. Então, a gente precisa que essa engrenagem ela rode. Mas se a gente conseguir ter clareza do o que é a tendência de mercado, quais são as tecnologias, o que eu posso utilizar no meu produto ou no meu serviço, e eu conseguir ter clareza do que o meu cliente precisa, que daí é conhecer a jornada dele, com certeza as pessoas elas vão estar engajadas, motivadas, e elas vão conseguir fazer aquele trabalho com o propósito alinhado ao que a empresa espera. E Sim, aí vem o papel também de projetos, não só do gerente, mas da equipe de projetos, dos stakeholders do projeto, do patrocinador do projeto. sim. Poxa, bem legal aí o case, né, do que você contou e toda a Uhum, participação. Acho que ele fecha bastante aí, ele mostra bastante todas as partes de projetos como um todo, né? Que não é só aquele negócio que a gente vê no PMBOK e tal, não, mas na verdade sim, é a prática rodando ali de fato, né? sim, E, Michele, a gente está encaminhando para o final aqui do nosso bate-papo, a conversa é sim, rápida, né? A gente acaba entrando sim. nos temas, daria para ir longe aqui. Mas eu Dá fiquei para sabendo fazer que você. vários já. Olha lá, ó, se o pessoal, né, tiver alguma dúvida, Ah, pode deixar nos comentários e Michele sim, volta sim, aí e tal para outros cafés sim, virtuais. E fiquei sabendo que você tem uma lista aí, né, enorme de indicações de livros ou artigos ou comportamentos, que é uma das perguntas que eu sempre faço aqui para as pessoas. Que se você sim. tivesse que indicar alguma coisa para alguém, né, um artigo, um livro, um youtuber, um curso, qualquer coisa, o que você, com a sua experiência, o que você viveu aí, o que você poderia indicar? E eu fiquei sabendo aí que você preparou uma lista bem legal aí, né?
Não, depois eu passo no detalhe até para colocar aqui nos comentários direitinho. Um eu já falei que foi o de onde vêm as boas ideias. Eu acho que a gente pode começar por aí, que eu acho que é algo bem legal. O segundo que eu recomendo para vocês é esse do Mindset, né? Que esse aqui provavelmente tu já conheça, né? Tu já deve ter lido ele. Isso é bom, isso eu conheço. Até já estou olhando outros na tua estante que eu recomendaria, que é o Comece pelo Porquê, que eu acho que é extremamente importante também, porque o que que a gente está fazendo aqui? Bom, eu preciso, tenho um desafio, tenho que fazer um projeto. Por onde que eu começo? Então, eu tenho que ter ideias, eu tenho que mudar o meu mindset, eu tenho que abrir a minha mente, eu não posso mais ficar com aquele pensamento fixo do tipo, não vai dar, não consigo, não sei. Não, eu tenho que ter o mindset de crescimento, né? Que é o que defende aqui a autora. Eu tenho que justamente pensar em coisas que eu possa fazer, pessoas que eu possa conversar, comportamentos que eu possa mudar. Então, eu acho que eu já abro o meu leque a partir daí. Feito isso, tem aquele outro que eu falei para vocês, do gerenciamento de projetos fora da caixa, que eu acho que daí, quando eu começar a pensar no meu projeto, eu já posso pensar o que que efetivamente faz sentido. E ele é um livro graficamente muito gostoso, ele é pequeno e ele é gostoso de ler porque ele te traz o que daquilo realmente é relevante, já te traz várias dicas. E quando pensar em estruturar um projeto, aí eu não vou fugir de falar de design thinking, tá? Porque eu acho que, apesar de ser uma abordagem que já existe há muito tempo, só não tinha esse nome, a gente chamava na época de cocriação. O que que a gente fazia? A gente se reunia numa sala, a gente começava a falar sobre o que que a gente tinha que resolver, dividia ali em grupos, dividia os temas e a gente construía uma solução. E depois isso se tornava um plano de ação ou um projeto, né? Geralmente, quando a gente está naquela etapa de planejamento estratégico, é uma das etapas que a gente faz. O design thinking é exatamente isso. Eu vou desdobrar o meu projeto, eu vou pensar assim, eu vou promover a colaboração, a diferença de pensamentos, então é extremamente importante. O quanto mais diversidade eu tiver, melhor. E aí, a partir disso, eu vou gerar momentos de divergência, né, que é o duplo diamante, que o que que ele quer dizer? Ele quer dizer que tu tá promovendo discussões, tá explorando aquele problema e momentos de convergência, onde eu vou chegar num acordo, digamos assim, entre aquele grupo que está discutindo com diferentes opiniões. E aí, a partir disso, eu vou fazer toda a ideação do meu projeto, eu vou ter um número de ideias, eu vou prototipar para ver se realmente é isso. Eu vou fazer o meu MVP, ou seja, eu vou começar pequeno para eu ver se realmente aquilo vai dar certo, e aí eu vou testar. E aí eu vou botar para rodar. No momento que eu colocar para rodar, eu vou ver assim, será que eu tenho que ajustar alguma coisa? Será que eu preciso fazer diferente? E eu posso rodar o meu projeto todo dessa forma. Eu vi que tem outro que tu tem lá no fundo que é do sprint, né? Rodar uma sprint, então acho que casa muito nessa linha. Tu pode usar o design thinking para fazer a ideação, né? A primeira estrutura do teu projeto, e quando tu for tocar o projeto, tu pode fazer por sprints. E aí tu vai ter um controle muito mais efetivo das entregas que tu tem que fazer. Poxa, muito legal. Acho que Além essa. disso, não, Ah, sim, além disso, desculpa, que aí uma coisa que eu não posso deixar de falar é o podcast, o Five Minutes, do Ricardo Vargas. verdade, Não verdade. é gostoso de escutar, é rápido, ele dá dicas práticas, dicas assim, empresariais. Então, ele te dá coisas do dia a dia. Olha, tá com esse problema aqui, pensa nisso, não esquece daquilo. Então, eu É, acho fantástico. Uhum. o Ricardo Vargas é assim É um o nosso guru. exemplo, né? É, pô, desde assim, não quero dizer que o Ricardo Vargas é velho, né? Eu quero dizer que ele é um exemplo para todos, né? Mas eu me lembro quando Uhum. eu estava estudando o para tirar a certificação PMP e tal, 2013, todo mundo falava o material do Ricardo Vargas era o melhor. Foi aí que eu conheci o que ele produz, né? Vamos dizer assim. E, cara, é impressionante, né? Cada nova versão do Guia PMBOK ele também comenta algumas coisas ali dos processos, enfim. E, cara, é muito legal, assim. Com certeza é uma grande referência aí para quem quer entender um pouco mais de gestão de projetos. Não, e tem outros, o próprio Mário Trentin também, Mário ele tem um Trentin, canal no YouTube, várias dicas, assim, ele vai dividindo para quem quer estudar, quer se preparar para a prova, que eu super recomendo.
quem trabalha com projetos, faça a prova, é algo extremamente valorizado no mercado e é importante para o gerente de projetos. Especialmente fora a certificação, é a questão do aprendizado. É o fato de saber que, olha só, eu tenho tudo isso aqui, tanto que quando a gente faz a prova é extremamente situacional. Então, a gente vai para a prova sabendo assim, bom, você como gerente de projetos, tá? Assim, qual a melhor ferramenta a ser utilizada? E aí a gente tem uma série de ferramentas, uma série de coisas que a gente pode fazer, ou já te traz algumas dicas, quem deve ser comunicado, como deve ser feito. Isso é muito legal. Já traz inúmeras dicas para a gente tocar o nosso projeto no dia a dia. Eu Sim, sim. brinco que eu penso como uma EAP. A minha cabeça pensa uma EAP. Quando eu tenho que pensar assim, bom, eu tenho que fazer um churrasco, né, aqui do Sul, fazer uma festa, fazer alguma coisa, a minha cabeça pensa como uma EAP, porque eu sei o que eu separo, quais são as coisas que eu tenho que fazer e dentro de cada coisa o que precisa. Eu faço uma lista de coisas que acontecem. Eu disse, eu estou fazendo uma EAP. Sim, sim. Eu já Não, até desenhei uma vez de churrasco. Eu disse, nós vamos fazer esse projeto. é o pensamento sistêmico, né? Ajuda, né? Quebrar entregas menores, enfim, né? Então, poxa, e o duro é que a gente fica viciado, porque depois que a gente estuda certificação e tal, é o que você falou. Tudo que a gente vê aí se encaixa em projeto, o EAP, você já meio que imagina um cronograma em gráfico gigante, você já vai se estruturando Sim, em projetos assim também, né? sim, mas para quem está começando a carreira, eu acho que tem muito material bacana, tem várias referências. Bom, o próprio site do PMI, ele dá várias dicas, ele tem cursos gratuitos. Quem está começando carreira pode fazer vários cursos gratuitos também, depois posso passar algumas dicas aqui. E o importante é isso, é ter esse primeiro contato, assim, acho que quanto mais a gente começa a vivenciar projetos, mais a gente começa, além de amar, obviamente, porque é viciante, a gente começa a identificar assim, bom, nesse projeto eu posso aplicar isso, ai, agora eu posso fazer dessa forma. E aí a gente tem diferentes projetos, e aí vem aquela linha que tu falou do generalista, cada vez Sim, mais eu vou ser, porque eu vou trabalhar em diferentes projetos. sim. Poxa, Michele, obrigado aí pelo seu tempo, Ah, obrigado aí por compartilhar obrigada. experiências aqui no Café com Inovação. Queria te passar a palavra final aí para alguma coisa, alguma mensagem, redes sociais, se quiser divulgar alguma coisa, fica à vontade. Obrigado mais uma vez por esse café. Ah, muito obrigada. Na verdade, assim, como mensagem, eu diria da gente tentar sair dessa zona de conforto, tentar pensar diferente. E aí, muitas vezes, a gente acha que não consegue, mas sim, a gente consegue. Então, de que forma que eu posso, no meu dia a dia, seja daqui a pouco, eu vou fazer um trajeto diferente. Hoje eu decidi que eu vou fazer um trajeto diferente, ou hoje eu decidi que eu não vou sair de carro e eu vou sair a pé em tal lugar e começar a reparar nas coisas, nos detalhes das coisas. Cada vez que a gente tem esse olhar mais detalhista, a gente acaba percebendo coisas que depois a gente leva para a nossa vida, seja a nossa vida pessoal, seja a nossa vida profissional. E tudo isso estimula a nossa criatividade. Essa semana mesmo eu estava dando um curso que eu fiz exatamente isso, eu fiz exercícios de criatividade que eram coisas básicas do tipo, desenhe alguns círculos numa folha, depois em um minuto desenhe objetos. É uma coisa que parece ser boba, mas não, na verdade eu estou aquecendo o meu cérebro, porque eu tenho que fazer uma atividade criativa depois disso. Eu tenho que usar a minha imaginação, eu tenho que pensar, eu tenho que ver o que eu vou fazer, sabe? Isso é extremamente importante. Os meus contatos, então, se quiserem, tem aí, não sei se depois tu comenta, mas o meu contato do LinkedIn pode passar, o meu contato do Instagram também. Fico totalmente à disposição, se quiserem me chamar, qualquer dúvida que as pessoas tiverem, se depois dessa transmissão te surgir alguma coisa que ainda ficou aqui em aberto, alguma outra dica que queira, vai ser uma honra e um prazer passar. Beleza. Michele, obrigado. Vou deixar todos os Nada. contatos, livro, enfim, vou deixar aqui tudo Uhum. no primeiro comentário para facilitar para as pessoas. E, poxa, obrigado pela experiência e Nada. vamos que tem muito projeto aí pela frente. Sei, Obrigado, com viu? Até a certeza. próxima.